Vamos imaginar que você está no lugar de Gannicus e que vai enfrentar um adversário experiente e no momento da sua luta é exigido de você que lute com os olhos vendados, ou nem precisaria lutar, já que o seu Dominus falou que você derrotaria qualquer gladiador do outro Ludus com os olhos vendados, claro que com uma forma de expressão. Lutar dessa maneira é algo à beira do impossível de se fazer. Todavia, porém, contudo, entretanto, na série Spartacus temos Gannicus que aceitou o desafio e fez uma simples luta na rua se transformar em algo memorável. E no vídeo de hoje, que é o primeiro de um novo quadro que eu vou trazer aqui para o canal, e será um teste para ver se eu continuo fazendo, veremos uma análise mais detalhada do contexto da luta e da própria luta em si, explicando ponto a ponto. Então, deixem um like, como eu disse, isso será um teste e se tiver uma boa aprovação eu farei de outras lutas também. Bom, no primeiro episódio de Gods of the Arena, Gannicus nos é apresentado ao lutar na antiga arena de Capua. E mesmo campeão da casa de Batiatus lutava apenas de manhã, na qual eram lutas de menos prestígio, já que Batiatus nessa época ainda não tinha um grande valor como lanista. Porque na verdade quem comandava o Ludus era o seu pai, e tinha deixado o cargo recentemente para o filho. E Titus, o pai de Batiatus, era bastante respeitado, tanto que seu antigo campeão Enomos foi colocado em uma luta com a lenda das areias Teóculis, a Sombra da Morte. E Batiatus estava buscando exatamente obter isso, mais prestígio para ascender em sua posição, mas de uma maneira bem mais rápida que a de seu pai, buscando ali por certos atalhos. Gannicus faz sua apresentação e ganha com facilidade do seu oponente, e ao sair da arena ele encontra rapidamente com Otto, e ali já mostra uma pequena rixa que se tem entre eles. Talvez um dia a fadiazinha venha lutar à tarde com o resto dos homens. É melhor você e seu pênis pequeno rezarem para que este dia não chegue. Após a compra de Crixus por um valor alto, que naquela época era apenas um escravo de Túlios carregador de pedras, Batiatus esperava uma gratidão de Túlios ao se encontrar com ele. Entretanto, Túlios repudia essa atitude de Batiatus, vendo a real intenção dele, que é enfatizado por Vettius ao dizer que o intuito de Batiatus é apenas puxar o saco de Túlios para conseguir melhores posições de lutas para os gladiadores de Batiatus. Uma justa barganha foi feita. Justa? Uma manobra visando ganhar posições para os seus homens mal treinados. Vétios. Mal treinados? Qualquer um dos meus homens vendado pode vencer um seu moleque de merda. Olha como o galo está cantando. Vamos. E essa frase de Batiatus é o começo de tudo, e a luta é marcada para o dia seguinte no mercado. Em sua vila, Batiatus destaca sua habilidade em brincar com Vettius e enfatiza que deve escolher um gladiador apropriado para a luta, que seria muito importante para ele ganhar o prestígio de Túlios e do magistrado, que também estaria presente. Com isso, ele chama Enomos aos seus aposentos, que era um gladiador nessa época, mas estava se recuperando de seus ferimentos devido à luta contra Teóculis. E no início da conversa, Enomos acredita que Batiatus o havia escolhido para representar a casa de Batiatus, e seria o seu retorno, pois desde a luta contra Teóculis, Enomos ainda não havia lutado novamente. Entretanto, a intenção de Batiatus com ele era apenas uma orientação sobre a escolha de Gannicus, se seria assertiva ou não. E mesmo com o desejo de ser escolhido, Enomos sugere que Gannicus seria uma ótima escolha para a ocasião. E depois de um momento com sua esposa, Enomos encontra Gannicus bebaço no pátio do Ludus, bem na beira do precipício, cantando uma música sobre o pau furioso dele. Furioso desce, meu pau se enraivece, meu pau se enraivece. Sangue do céu furioso desce, meu pau se enraivece. Enomos aconselha então a Gannicus a parar com aquilo e ir dormir, já que tinha uma luta importante no outro dia, mostrando como Enomos, além de um bom gladiador e amigo, é alguém disciplinado em sua função, algo reconhecido por Gannicus ao dizer para Enomos que deveria ser ele a representar a casa de Batiatus. Chegado o dia da luta, eles se encontram no mercado e Batiatus e Vettius trocam algumas farpas. Eu peço desculpas pelo meu atraso. Eu tive dificuldades para escolher um homem. Uma tarefa difícil. Quando todos no meu Ludus são titãs.
Talvez o jovem Vetius devesse ter tomado mais tempo para escolher o dele. Palavras saem da sua boca como merda do seu rabo. Os dois gladiadores são então apresentados. Batiatus escolheu Gânicos para representá-lo e Vetius escolheu Otto, aquele que tinha uma rixa com Gânicos como mostrado anteriormente. E detalhe, Otto não era qualquer um, ele era um dos melhores da casa de Vetius, tanto que ele foi escolhido para essa luta e lutava as lutas no período da tarde, que tinham mais prestígio. Então ele tinha sim uma certa habilidade. E antes de começar, Vetius relembra Batiatus da sua frase que seus gladiadores poderiam vencer com os olhos vendados. E exige que Gânicos lute dessa maneira, algo que claramente já havia sido planejado por Vetius e Túlio para que Batiatus desistisse da luta e fosse embora como derrotado, visto que ninguém é louco o suficiente para colocar seu gladiador para batalhar sem enxergar contra outro gladiador que era um gladiador experiente. Pensem que o nível do gladiador de Vetius era de no mínimo um Guinéus ou um Varro para cima. Provavelmente era até melhor do que isso. Então seria uma loucura enfrentá-lo com uma venda cobrindo os olhos. Todavia, porém, contudo, entretanto, novamente estamos falando de Gânicos. Talvez um único louco suficiente para encarar um desafio desse nível. E quando Batiatus já se via sem opção a não ser se retirar, Gânicos solicita que lhe entreguem a venda e ainda solta uma frase maravilhosa. Venha. A tarefa não deve ser tão difícil. Só preciso mirar minha espada no cheiro de merda. E assim a luta começa, e ao melhor estilo Demolidor ou Kenshi do Mortal Kombat, Gânicos começa a sua proeza de lutar sem enxergar. Como revelado depois da luta, para identificar a posição de Otto e o momento de desviar de seus ataques, Gânicos ficou atento aos sons da respiração ofegante dele. No momento mais ofegante era o momento de ataque do Otto. E para atacá-lo, Gânicos basicamente utilizou seus ataques padrões, que combinam um combo com duas espadas, mais as habilidades de lutas corporais de Gânicos. Um quase jiu-jitsu mesmo, que era um diferencial do Gânicos, dentre todos os gladiadores. Todos que estavam ali já consideravam a luta perdida por Gânicos, antes mesmo dela começar. E ao início do confronto, Gânicos começa muito bem. E como estratégia, a primeira coisa que ele faz é deixar suas espadas ao chão e retirar as espadas das mãos de Otto e jogar elas para longe, para que assim, mesmo se ele recebesse golpes do seu oponente, esses não seriam golpes fatais. Após fazer isso, Otto toma vantagem, mas estava sem a espada dele, então ele desfere alguns socos em Gânicos, que tenta se defender utilizando seu estilo de luta como eu havia mencionado, o quase jiu-jitsu. E a intenção de Gânicos era realmente diminuir a distância e se agarrar ao Otto para que ele tivesse controle da sua posição, pois se estivessem distantes, Otto retomaria sua espada e acabaria com Gânicos com facilidade. Gânicos aplica uma chave de perna em Otto buscando incapacitá-lo, o que quase dá certo, mas o Otto consegue levantar ele em seu pescoço e atirar novamente para o chão, conseguindo se desprender de Gânicos. E nesse momento quase foi a derrota de Gânicos, pois como Otto não estava a seu alcance, era difícil determinar a sua posição. O que ajudou Gânicos nesse momento foi que o Otto não encontrou sua espada e utilizou seu próprio escudo para golpear Gânicos, o derrubando. Nesse momento, todos já consideravam mais do que certo a derrota de Gânicos, tanto que Solônios ainda elogia Batiatus por sua tentativa, que o responde falando que será lembrado para sempre como uma falha. O Gânicos consegue se recompor e Otto retoma sua espada e desfere alguns ataques em Gânicos, que em seu momento de concentração total, apesar de sofrer alguns golpes, utiliza mais uma vez um dos seus golpes de jiu-jitsu e novamente desarma o Otto. Depois de uma trocação, Otto encontra um prego e utiliza ele para atacar Gânicos, ferindo o gladiador de Batiatus. E mais uma vez, Otto pega sua espada e tenta atacar Gânicos, que consegue desviar e a espada de Otto fica cravada em um pedaço de madeira. O que, ao meu ver, Gânicos escutou a espada se prendendo e rapidamente utilizou sua mão para identificar a sua posição. Ao identificar, ele utiliza mais um de seus golpes de imobilização do seu vasto repertório e busca utilizar a própria espada de Otto contra ele. E assim ele o faz.
Gânicos já tinha o oponente imobilizado em suas mãos e sabia da posição da espada. Com isso, ele coloca o pescoço de Otto contra a espada, até cortar a garganta e matá-lo, deixando todos ali presentes de boca aberta e incrédulos com o que acabava de acontecer. Batiatus fica maluco com a vitória do seu gladiador, e tanto ele quanto Gânicos conquistam o respeito do magistrado, Túlios e todos que estavam ali presentes. Gânicos conseguiu fazer uma simples batalha no mercado se tornar algo lendário e espalhar ainda mais a sua fama, assim como Espartacus é o carrasco da Sombra da Morte e Crixus é o Gaules invicto. Os feitos de Gânicos como gladiador foram se juntando e se juntando até ele receber o codinome de Deus da Arena. Então é isso, guerreiros, e aí, curtiram o novo quadro do canal? Vocês acham que algum outro gladiador toparia lutar com os olhos vendados ou apenas Gânicos mesmo? Comentem aí. Minha intenção é de fazer de outras lutas também. Temos várias aqui na lista, como a de Espartacus e Crixus contra Teócules e até mesmo de Enômos contra Teócules. E não apenas da série Spartacus, hein? De outras obras também, como Aquiles contra Heitor, por exemplo. Então deixa um like se gostaram, para que eu consiga avaliar se vale a pena prosseguir com esse quadro ou não. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e até a próxima, galera.